Peppa é um dos desenhos mais clássicos que existem, com mais de 20 anos de história para contar. Mas nem tudo é um mar de rosas. Vocês sabiam que eles cometeram muito erros de animação durante esses anos? Peppa é um desenho animado em que todo o seu elenco principal e secundário é formado por animais mamíferos. É muito esquisito porque todos eles agem como se fossem humanos, têm casas, carros, família, vão para a escola e trabalham. O estranho de tudo isso é que mesmo assim eles têm certos costumes que acabam sendo humanos demais, mesmo para animais, e um desses costumes é o Natal. Como nesse episódio em que as crianças mandam cartas para o Papai Noel pedindo por seus presentes de Natal. E o próprio Papai Noel responde esses desejos e leva os presentes para as crianças. Mas assim, os adultos desse mundo, ao invés de serem adultos normais que tratam o Papai Noel como apenas uma historinha, uma fantasia, ainda acreditam no Papai Noel e conversam com as crianças como se ele fosse realmente de verdade. E o pior de tudo é que esse cara aqui que entra na casa dos personagens, se dizendo ser o Papai Noel, realmente conseguiu convencer todo mundo de que ele é o bom velhinho. Eu acho isso muito irresponsável, porque e se esse cara não for o Papai Noel, for só um maluco vestido assim que comprou a fantasia na Casa China? As possibilidades são infinitas do tanto de coisa que poderia ter dado errado, pois esse Papai Noel poderia muito bem ter sido um maluco como o palhaço Art dos filmes Terrifier. Mas ainda bem que tudo deu certo no final. E o Papai Noel não transformou Peppa e sua família em bacon, né? Falando em bacon, corte umas fatias em cubinhos para botar na sua pipoca, pois está começando mais um vídeo sobre erros hilários e estranhos que acontecem em Peppa Pig, aqui no canal Planeta Teen. Já falamos muito sobre itens e pessoas que desaparecem e reaparecem, mas música? No episódio As Aulas de Balé, Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de balé com a Madame Gazella. A professora toca piano para acompanhar as crianças enquanto elas ensaiam, da mesma forma que uma professora real faria isso de verdade. Só que aí é onde vem o erro, que é quando as crianças começam a dançar e o som do piano da Madame Gazella simplesmente desaparece e fica mudo, mas ela continua a tocar o instrumento como se ele ainda estivesse funcionando direito. Eu nunca vi isso antes, um piano que se recusa a tocar o som que você bate nas teclas, isso não faz nenhum sentido. Mas sabe o que é o mais impressionante desse erro em Peppa? Esse foi um erro tão absurdo que o episódio original não existe mais no YouTube, e se você procurar pelo episódio bugado, vai apenas se deparar com essa imagem, pois o vídeo não está mais no ar. Agora, a versão que existe no YouTube e nos streamings é a versão correta. O que será que aconteceu de tão absurdo com esse piano que eles tiveram que remover um episódio inteiro do ar? Eles fazem o desenho de uma forma que tudo o que nós vemos é planejado, né? Inclusive o som que sai da tela. Eu acho que o piano ficou muito pistola de ter que trabalhar naquele dia e simplesmente se recusou a funcionar. Quem sabe ele tenha sido o piano de algum músico famoso no passado, e quando percebeu que foi parar num desenho da Peppa, deve ter ficado frustrado com sua carreira que não evoluiu como ele queria. Ou isso, ou foi só um erro de edição de áudio dos produtores mesmo. O que você acha? Comenta a sua teoria aí embaixo com a hashtag piano pra gente saber. No episódio em que Peppa e amigos vão aprender sobre instrumentos musicais que você pode sacudir, bater ou esfregar, Peppa prontamente se prepara para aprender a tocar o tambor, enquanto outros de seus amigos aprendem o que são outros instrumentos, como o tambor bongô ou pandeiro. As crianças fazem aquela barulheira que se esperaria de crianças com esse tipo de instrumento nas mãos, mas logo os pais de todos chegam para buscá-los na escola. E Madame Gazella explica o que estão fazendo naquela aula. Ela os convida para tocar com eles, e Papai Pig, junto com os outros pais das outras crianças, correm para trás do palco para escolherem seus instrumentos. E Papai Pig não só escolheu a bateria, mas o cara manja muito e toca super bem. Porém, durante o show que todos os papais fazem, dá pra ver claramente que os movimentos que Papai Pig faz com as baquetas não condiz muito com o som que ouvimos ele tocar. E aqui nós temos outro caso claro de instrumento que tomou vida própria e resolveu se comportar mal por pura birra. A minha teoria é que essa bateria é fã aqui do canal, e depois de ver tantos vídeos engraçados sobre todos os erros de animação em Peppa, ela deve ter pensado, peraí, é o Papai Pig que tá me usando, meu momento de brilhar chegou. E aí ela começou a se comportar dessa forma que, vamos concordar, não é a ideal, porque você espera que a bateria faça os sons corretamente quando você bate nela com as baquetas.
Mas pelo menos ela nos garantiu um entretenimento de qualidade e conseguiu realizar o sonho de aparecer aqui no nosso canal. Então acho que tudo deu certo no final, não é? Outro erro que vale a pena destacar está no episódio especial de Natal, o Natal de Peppa. Neste episódio, vemos a família Pig se preparando para o Natal com uma quantidade surpreendente de neve ao redor. O erro aqui envolve a lógica por trás da neve. A série mostra Peppa e os amigos andando de trenó na neve, mas não há ventos nem marcas na neve. E de forma estranha, a neve parece perfeita e imaculada, mesmo depois que eles interagem com ela. Essa é uma teoria mais obscura que eu tenho, que envolve uma conspiração do governo para controlar o multiverso, que depende especificamente que o show da Peppa continue passando sem problemas para que tudo permaneça balanceado. Eu acho que toda essa neve que estamos vendo é realmente neve falsa, mas que Peppa e sua família não sabem, pois nunca viram neve de verdade antes. Inclusive, tenho a sensação que todos os outros personagens são atores pagos para criar essa ilusão para Peppa e sua família continuarem prisioneiros desse programa. Essa teoria é o que explica a Senhora Coelho ter tantos empregos, por exemplo, pois uma produção dessas seria extremamente cara. E eles não têm dinheiro no orçamento para contratar mais atores para cada uma dessas funções. E por isso a Senhora Coelho faz todos esses papéis. Quem sabe o final da série de Peppa seja ela aprendendo que tudo aquilo é uma farsa, assim como o final da segunda temporada da série de OA, em que a protagonista finalmente vem para o mundo real e acaba sendo levada para o hospital, diretamente do set de filmagem do programa que estávamos assistindo. Outro erro acontece no episódio que conhecemos o Sr. Batata. Nesse episódio, ele é mostrado como uma celebridade de um programa infantil super conhecido que promove a alimentação saudável. E ainda diz que a batata é um dos vegetais mais saudáveis que existem. Só que o problema é que batatas só são consideradas vegetais porque não existe nenhuma outra categoria melhor para colocar elas. Então o Sr. Batata já começa espalhando fake news assim. E outra coisa, como pode uma batata ser saudável se podemos ver claramente que o Sr. Batata não está em forma? Quando o nosso PC está ruim e não funciona direito, o que nós falamos? Você sabe o que estou dizendo, tenho certeza que já passou por isso. Você tá lá no lobby de LoL, Valorant ou de Codezinho, e a partida demora para carregar por culpa sua, e você sabe disso. E pior ainda, você sabe que os outros sabem. E aí o que alguém fala? De quem é o PC Batata que não quer carregar a partida? Se batatas fossem realmente saudáveis, não faríamos a comparação com computador lixo e batatas. Outra coisa, se você tá andando na rua e tropeça e cai de fuça no asfalto sem nem conseguir se amparar com os braços, vão falar o quê? Que você caiu no chão igual um saco de batata. E aí tem outro aspecto da saúde da batata que me incomoda, porque se um saco de batata não consegue nem se proteger de uma queda, como você, Sr. Batata, vem me dizer que você é saudável? Aposto que não consegue nem erguer 10 quilos no supino ou fazer 10 abdominais e vem me dizer que batatas são saudáveis? Eu acho que o Sr. Batata tinha mais é que meter um shape da hora antes de falar esse tipo de coisa para crianças que se impressionam fácil na TV, viu? Mas minha teoria é que isso é impossível, pois podemos ver até outra batata famosa, o Sr. Cabeça de Batata do Toy Story, tentando erguer esse peso, e seus braços são tão fraquinhos que saem do corpo dele e ficam presos no peso. Então não, esse migué de que batatas são saudáveis é um erro de Peppa que não posso deixar passar. E além desse erro, outro que é imperdoável é o de quem está assistindo o vídeo e não assinou o canal. Mas isso é fácil de resolver. Clica aí no botão vermelho embaixo do vídeo e não esquece de ativar o sininho também. No episódio O Trem do Vovô Pig, vemos que o Vovô Pig construiu um trem em sua oficina que consegue andar na estrada sem precisar de trilhos. Uma verdadeira conquista da engenharia automotiva. Como esperado, Peppa e George ficam extremamente empolgados para andar no trem do vovô, e assim ele leva as crianças para passear. E no meio do caminho, eles encontram outros amigos de Peppa em uma excursão. E todos obviamente se empolgam para andar de trem junto com Peppa, George e o Danny Cão que eles haviam encontrado no caminho. Só que aqui vem o erro. Se você olhar bem nessa cena que todas as crianças saíram do ônibus da escola e subiram no trem, vai notar que no primeiro vagão estão Peppa, George, Zoe Zebra e a Rebeca Coelho. Só que apenas alguns segundos depois, após o vagão parar por se deparar com uma poça de lama, se você prestar atenção no vagão, vai notar algo diferente. Todos os personagens do primeiro vagão estão lá, mas agora Candy Gato está no lugar onde a Rebeca Coelho estava na cena anterior. E dá pra ver que no vagão de trás, a Rebeca e seu irmão Richard estão lado a lado.
Como pode os dois adultos, o vovô Pig e a senhora Coelho, deixarem essas crianças fazer isso? Ainda mais a senhora Coelho, que é mãe da Rebecca e do Richard. Pular de um vagão para o outro com um trem em movimento é muito perigoso. Quem eles pensam que são? O Tom Cruise? Mas acho que por coelhos terem muitos filhos, a senhora Coelho não está tão preocupada assim. E no fim das contas, mesmo algo dando errado, eles teriam carne moída à vontade para a janta depois da viagem. Então daria algo certo também. Aí ficaria tudo balanceado. No episódio Amigo de Mentira, temos um erro que chega a ser sobrenatural. Aqui vemos Peppa e Suzy brincando juntas, mas com um adicional. Suzy tem um amigo imaginário chamado de Leão Léo. Peppa não enxerga ele porque a Peppa não é boba, mas Suzy insiste que tem alguém ali junto com elas. Mais tarde, quando elas sentam para lanchar, Mamãe Pig corta 2 pedaços de bolo e serve às meninas. Mas Suzy continua torrando a paciência, dizendo que tem que cortar mais um pedaço para esse tal de Leão Léo que ela diz que tá aí. Se você olhar a mesa e ver o bolo, dá para notar que parece mesmo que 2 pedaços foram cortados, que são os 2 pedaços que estão nos pratos de Peppa e Suzy. A Mamãe Pig corta mais um pedaço para esse amigo imaginário da Suzy e bota na mesa. Mas espera aí, tem algo errado. Quando a cena abre de novo, vemos que o bolo na mesa continua igual estava antes, como se tivesse sido cortado só 2 pedaços dele, mas tem claramente 3 pedaços na mesa. Pelo amor de Deus, de onde surgiu esse terceiro pedaço? Será que esse Leão Léo é realmente real e é tipo uma entidade cósmica que está se materializando e influenciando o tempo, espaço e a realidade como conhecemos ao seu redor? E ele fez a Mamãe Pig criar aquele pedaço de bolo do nada? Apenas para ele saber que ela está sob seu controle? Ou quem sabe foi só um erro de animação mesmo, e o desenhista esqueceu desse detalhe de tirar mais um pedaço do bolo. Pode ser isso também, né? Estes erros em Peppa estão ficando cada vez mais complexos de entender, e alguns beirando o assustador e o sobrenatural. Ainda bem que eu estou aqui para explicar tudo da melhor maneira possível e claramente não estou completamente pirado da cabeça. Para provar que não estou louco, nós separamos mais 2 vídeos sobre erros de Peppa para você assistir agora. É só clicar no que mais te chamou a atenção e ir lá assistir. Como sempre, te vejo lá e até mais!